Muito bem, povo de Deus, muito bem, povo da fé, boa noite. Eu sou o pastor Jonatas Olivato, da Igreja da Providência Celestial, e essa é minha esposa, obreira Rosineide Cardoso Olivato. A paz do Senhor, meus amados. Olha, prepare o seu coração, prepare a sua fé, porque nós vamos falar de uma mensagem forte, segundo o coração de Deus. Olha, abra a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 2, 23. capítulo 23, perdão, Samuel 23, 2 Samuel 23, versículo 8, vai até o 39, em nome de Jesus. Diz assim, olha só. Os 37 valentes que Davi teve. Esses são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. E depois veio outro, Adino e o Esnita, que se apodera de 800 e feriu de uma só vez. Imagina uma pessoa, um soldado, guerreiro, que feriu mais de 800. Ele só, com o Espírito Santo, com o poder de Deus, muito forte, olha só. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Oai, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento. O povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samar, filho de Agé, o Aramita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor ordenou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega. E Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acabaram no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e guarnição dos filisteus estavam em Belém. E teve Davi desejo, disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto ao portal. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram e trouxeram a Davi, porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça, beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Parando por aqui, é muito extenso. Você vê que um feriu 800 soldados inimigos. Fisicamente não tem como uma pessoa ferir 800 homens, mas pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus tem. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é o poder de Deus. É isso que nós estamos querendo passar para você essa noite de domingo. O outro com espada, ele destruiu todos os inimigos de Israel.
E o sangue dos inimigos ficaram na mão dele, na espada. Grudou a espada na mão dele. Então, Davi também teve sede. Que me dera de beber da água de Belém, da cisterna. Eles imediatamente correram risco de vida para enfrentar. Poderiam ter enfrentado filisteus, mas foram lá e entregou. Toma, rei. Aqui está a água para o Senhor. E ele derramou. Falei, eu não sou digno de derramar o sangue desses homens que sacrificaram, beber o sangue desses homens que sacrificaram, deram suas vidas. Poderiam arriscaram suas vidas. Agora, hoje, nós temos que ser como os valentes de Davi. 37 valentes. São os 37 valentes. Você, eu, nós temos que andar nessa fé. E como pastor Jonatas, como obreira Rosineide, nós vamos estar nessa fé, através da obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Óbvio que temos que sacrificar a nossa vontade, mas obedecer para ter o espírito de valente. Amém. Para ter o Espírito Santo que dá direção. O Espírito Santo é o nosso GPS espiritual. O Espírito Santo te conduz à direção do que fazer. Se você está confuso na sua vida espiritual, na sua família, na sua vida financeira, do que você vai fazer? Se de repente teu marido está nas drogas, está no braço da amante, de repente você está vivendo o inferno no seu casamento, Deus pode livrar. Mas você tem que fazer como os valentes de Davi fizeram. Abrir mão do físico para enxergar o espiritual. Isso é fé genuína, meu irmão, minha irmã. É partir para cima do capeta, partir para cima do diabo. Onde é o Espírito do Senhor Deus, a liberdade, o mal não pode ficar. Esse é o propósito forte, fiel, da Igreja da Providência Celestial, na cidade de Ribeirão Preto, para todo o Brasil, através das redes sociais. Assim como Davi fez, nós vamos fazer. O que essa pessoa pode fazer para que essa pessoa venha ter êxito? Fala para essa pessoa, o que ela tem que fazer? Primeiro, o texto ele fala de Davi, os valentes de Davi. Ou seja, eles não eram só valentes por si próprios, eles serviam a Davi. Eles pegaram os sobrenomes valentes, o sobrenome de Davi. Por quê? Porque a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus. Então, para você ter honra perante as pessoas que estão à sua volta, você tem que honrar o Senhor, porque aí Ele vai te honrar. E as pessoas que estão em tua volta vai ver o quanto Deus te honra e quanto você está na presença dEle, e eles vão com alegria te servir. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que eles se arriscaram, foram de noite no território do inimigo. É de Belém, mas os inimigos estavam acampados lá, os filisteus, para dar água a Davi, só para fazer algo de bom para o rei. Imagina você, hoje em dia, não existe um servo fiel a uma pessoa humana, né? Somos fiel a Deus, mas há uma pessoa humana que vá no território do inimigo pegar água para dar para o seu rei. Muito provável, muito raro isso. Mas naquela época eles faziam com amor. Por quê? Porque eles reverência, hein? Eles viam que servindo a Davi, eles estavam servindo ao Senhor. Exatamente. Davi é o representante de Deus naquela época, na terra. Era o rei deles. E eles faziam tudo por eles, davam a vida por eles. Então eles lutavam com toda força, com toda a garra, até a espada não sair mais. De uma só vez, a palavra do Senhor fala que eles feriram 800. Imagina! Se a gente consegue ferir 1, 2, mais 800, por quê? Porque o poder do Senhor Jesus estava sobre eles. Então, o que a pessoa precisa fazer? Estar na presença do Senhor. Seu coração tem que agradar a Deus.
Você tem que estar em comunhão constante com o Espírito Santo para ele te dar força, para ele te dar direção, para ele fazer transformações na tua vida. E com essa transformação, as pessoas que estão na tua volta vão ter o maior prazer em ser tua amiga, em ser fiel a você, em estar junto com você nas tuas batalhas. Por quê? Porque elas vão crer que você é representante do Senhor. É através das atitudes que nós temos, que é o maior exemplo e uma grande evangelização. O exemplo da sua vida, meu irmão, minha irmã, é a maior evangelização e representação de Cristo que você possa dar na terra para uma pessoa. E assim você vai trazer seu filho, seu marido, sua mãe, seus irmãos, cunhada, a família toda para a presença do Senhor. Que essa é a maior vitória. Essa é a maior vitória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês estão na presença do Senhor, ter a salvação. Isso sim. Porque a nossa vitória não é a carne, mas a nossa vitória vai ser quando a nossa alma estiver no céu. Essa sim é a vitória. Não essa carne aqui. A carne vai ficar, mas o espírito, a alma, para onde vai a sua alma? Né? Questão seguinte, nós estamos falando principalmente agora, também é para avivar a pessoa. Sim. Avivar, para a fé. Né? Esse fundo musical é um fundo de guerra, de batalha espiritual. Justamente é o que nós estamos propondo a você. Se você quer vencer, eu vou orar para que Deus venha tirar esses males da minha vida, sim. Mas assim como o diabo, ele vem contra você com agressividade, você tem que vir com agressividade contra ele, no nome de Jesus. A oração tem que ser diferente. Para Deus você reverencia, é o amor, é o carinho, mas você se entrega por inteiro também. Agora, batalha espiritual é oração de guerra, é oração forte, direcionada contra principados, potestades, dominadores que agem nesse mundo tenebroso. Sim. E nas regiões celestiais. Sim. E Davi é um guerreiro e tudo que ele ia fazer, toda guerra, qualquer passo dele, ele consultava o Senhor. Subirei ou não subirei? Alcançarei vitória ou não, Senhor? Ou seja, está em tuas mãos, o Senhor vai à minha frente, eu apenas vou obedecê-lo. Eu apenas vou obedecer. Você viu que ele está morrendo de sede, fisicamente estava com sede. Ele pegou e derramou. Como Senhor. É uma oferta a Deus. Ele sacrificava o desejo físico por Deus. E outra, por amor ao seu povo, por amor aos seus soldados. Que rei hoje em dia faz uma coisa dessa? Que líder cristão evangélico faz uma coisa dessa? Tem que ter amor. Um líder evangélico, ele tem que ser o primeiro a se doar, não a querer ser paparicado. Jesus deu exemplo, lavou os pés dos discípulos, preparando para a peleja da batalha do evangelho, que não é fácil. Você luta, você se esmera, você se esforça, com a direção do Espírito Santo, naturalmente, mas você tem que dar a cara a tapa. Você não tem que lutar com as armas físicas, mas com as armas espirituais, do amor, da bondade e da guerra espiritual. Tem que lutar assim contra o diabo. Contra as pessoas não, porque são influenciadas ao diabo. O propósito da Igreja da Providência Celestial é abrir a tua visão no sentido visionário espiritual da palavra. Aonde está a visão que você tem de Deus? Será que é uma visão que Deus apenas é o Salvador? Sim, Ele é. Mas Ele também é o Deus dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. Ele também é o Senhor da sabedoria. Peça a sabedoria do alto. Eu tenho certeza absoluta, temos certeza absoluta que essa sabedoria do alto vai descer sobre você e você vai aprender a lutar em batalha espiritual. Muitas pessoas dentro de igrejas não conseguem